tenhamos a unidade da igreja em relação àquelas perguntas que nós vamos começar a tratar hoje. Mas você também tem que estar pronto aí, tem o microfone pronto. Eu quero que vocês participem também, compartilhando um pouco do estudo de vocês. Por que esse estudo é extremamente importante para nós hoje, irmãos? Salomão já disse que não existe nada de novo debaixo do sol. Aquilo que foi, voltará a ser, não é? E quando nós estamos estudando essa questão do reino de Deus aqui na terra, para que a gente possa entender a diferença do reino de Deus, vamos chamar espiritual, do reino milenar, que será físico, e do reino eterno, que será depois do milenar, nós precisamos entender esse plano do Senhor. Por quê? Porque muitos estão afirmando, e em parte é verdade, não é? Que a igreja é o reino de Deus. Num certo sentido, a igreja realmente é o reino de Deus em relação à soberania mediada. Isso é, Deus é o nosso rei, Ele nos dirige, Ele nos orienta através da sua palavra, através de pessoas que conhecem a palavra, e a igreja foi colocada aqui neste mundo para fazer uma diferença no meio da sociedade, para que as pessoas possam ver como é o reino de Deus, né, na vida das pessoas, como é a vida das pessoas que obedecem a Deus e assim por diante. Da mesma forma, cuidado com o que eu estou dizendo agora, né, que o seu lar deve ser um modelo de soberania mediada. O seu lar deve ser esse modelo, né? Como é que Deus é o rei do seu lar? Então ele deixou lá estipulado, né, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Vocês viram aí o exemplo de Noé, não é? Por que os filhos de Noé entraram, não na canoa, né, mas entraram lá naquele barco gigante? Porque naquele contexto, a gente não tem notícias dos filhos de Noé. A gente tem notícias depois, né, de como os filhos de Noé costumavam se comportar. Mas eles entraram naquela arca por quê? Porque eles tinham Noé como o líder, patriarca da família, estavam seguindo as instruções, né, do líder da família. Então, isso são modelos de soberania mediada. Isso é, Deus reina na vida de pessoas e na vida de grupos, para que a sociedade veja o que é ter Deus como seu Deus. Então as pessoas deviam olhar para a nossa vida e falar, nossa, a vida dessas pessoas são diferentes. Por que a vida dessas pessoas são diferentes? É porque o nosso Deus não é o Deus desse século. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, ao longo dos séculos, Deus sempre agiu através de grupo de pessoas como rei, aquilo que é chamado de soberania mediada, né? Através de um homem escolhido por ele, com o propósito de prover o bem-estar da criatura debaixo da autoridade do Criador. E nós estamos estudando isso por quê? Porque nós estamos vendo o fracasso da primeira geração. E esse fracasso da primeira geração, ele se repete ao longo dos tempos, a ponto de estar sendo profetizado na palavra de Deus também um fracasso por parte da igreja. Então, o fracasso por parte da igreja de seguir, de ter Deus como seu Deus soberano, como seu rei, está profetizado na palavra de Deus. Da mesma forma que em todas as épocas Deus preserva aquilo que nós chamamos de remanescente fiel. Noé foi um exemplo disso, e tem outros, ok? Também parte da igreja vai ser preservada como remanescente fiel. Mas para que nós possamos fazer parte desse grupo, nós temos que entender como é que o inimigo age. E é por isso que vocês receberam aquelas perguntas. Por quê? É a mesma coisa, não existe nada de novo debaixo do sol. Nós temos as instruções de Deus, elas são deturpadas,
Algumas pessoas aceitam essa deturpação e acabam se corrompendo, e outras não aceitam e acabam perseverando, tá bom? Então, é muito importante que a gente entenda que escatologia ela é importante porque ela revela o caráter perfeito de Deus, juntamente com o poder, o seu poder e a sua autoridade soberana. E isso deve nos levar a ter um temor santo por Deus. Eu coloquei isso aí em algum lugar, está aí, ok? Um temor santo a ponto de confiarmos nas instruções de Deus, sem questionarmos, e fazermos isso de forma alegre, total. Nós não vamos escolher o que vai ser obedecido e o que não vai. E para isso nós precisamos ter uma interpretação correta das Escrituras e também se arrependendo quando pecar. Então, o dilúvio universal que decretou, vamos dizer assim, o julgamento de Deus para aquela geração, por terem rejeitado Deus como seu soberano, aconteceu aproximadamente 1.700 anos após Adão ter pecado. Esse desvio, gente, não é de uma hora para outra. O desvio da fé, o desvio de seguir os mandamentos de Deus, acontece de forma pequena. É um texto bíblico ou um procedimento que nós adotamos na nossa vida, diferente daquilo que Deus quer. E a gente diz, não, isso aqui é pouca coisa, isso não é bem assim. E isso vai aumentando na nossa vida, isso vai afetando as outras gerações, a ponto de haver, às vezes, uma apostasia, às vezes se perder uma família inteira, às vezes se perde uma igreja inteira, e às vezes se perde uma geração inteira, como aconteceu com a geração de Noé, tá bom? Então, as perguntas, elas foram feitas para a gente pensar e levar em conta os tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, a pergunta tem a ver com esse contexto, ok? Quanto a igreja evangélica atual está parecida com a sociedade da época de Noé? E também, quanto nós estamos parecidos, nós, como igreja, estamos imitando aquela sociedade de Noé, como eu individualmente e como você individualmente. Por isso que eu falei para fazer um devocional, se colocando diante de Deus. Deus conhece os meus pecados secretos, vocês não. Então, lá no devocional, é lá que Deus fala comigo. Né? Então, por quê? Porque se eu deixar esses pecados secretos sem serem tratados, eu vou afetar minha família e também vou afetar uma geração. É assim que a palavra de Deus nos alerta, ok? Então, isso é muito importante. A primeira pergunta ela já foi respondida 2 semanas atrás, né? Como vivia a sociedade da época de Noé, esses termos aí, corrompido, cheio de violência, a repetição corrompida, todo ser vivente havia se corrompido. Está falando de uma geração inteira, não é? Então, foram várias as respostas, mas aqui a gente tem um pequeno resumo, né? Então, aquela sociedade era caracterizada pela crueldade, injustiça, podridão moral. Essas são as características que demonstram o fracasso de toda aquela humanidade em aceitar Deus como seu Deus e Rei soberano. A nossa sociedade hoje é diferente. Pensa bem, né? Essa questão de crueldade, das pessoas fazerem o mal para o outro sem se importar. Não está nem aí com o que está acontecendo com o outro. Né? Como é que é? Ema, cada um com os seus problemas. E cada um vai querer resolver os seus. E aí, ao resolver os seus, cria problema para as outras pessoas, não se importando se está contaminando quem está contaminando. Não é? Injustiça. Né? As pessoas sendo injustiçadas, trabalham, não recebem para comer, né? Injustiça em todos os aspectos, pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que enganam. Né? Podridão moral nem precisa falar, né? Nós já dá até nojo, parece que agora está escancarado essa questão da imoralidade. Ok? O quanto isso está entrando na igreja. Quanto de divórcio está acontecendo na igreja, quanto de adultério acontece dentro da igreja,
o quanto de fornicação acontece dentro da igreja, prostituição, né? Quantas pessoas dentro de igreja se envolvem com drogas. Pensem nisso. O que está acontecendo? Ok? Então, as palavras-chave aí, eu quero que a gente entenda isso. Né? Palavra-chave aí, corrompida, imoralidade, violência, crueldade, injustiça. Corrompida significa perverter-se moralmente ou fisicamente. Hábitos desgarrados, tem a ver com podridão, né? Deterioração, decadência. Né? A nossa sociedade é assim, e não vai melhorar, porque a Bíblia diz que não vai melhorar. O que nós podemos fazer é preservar a nossa família, preservar a igreja. Imoralidade, né? Tem a ver com devassidão, indecência, desonestidade, falta de caráter em viver de acordo com regras. O ser humano ele só tem uma regra para seguir. É aquilo que está na Bíblia. E o homem, a mulher, as crianças, todos nós vamos ser julgados de acordo com essas regras. Essas regras é que contam. Né? Nós não vamos passar pelo trono branco, graças a Deus, somos salvos. Mas hoje Deus nos julga por essas regras. Ele diz quem nós somos através da obediência desses mandamentos da palavra de Deus. Ok? Então, essa questão de imoralidade é a maneira de pessoas agirem não respeitando as regras morais. Existem regras para tudo. Né? Talvez para nós, uma das regras mais fáceis da gente quebrar é a regra de trânsito, por exemplo. E muitas vezes a gente trata isso, né? Às vezes eu trato até com brincadeira em relação a isso. E para Deus, Deus diz, não, isso não é não. As regras é para o seu bem-estar, você está sendo egoísta. Você pode provocar um acidente para o outro, você pode... Tanta coisa. Né? Eu sei que tem regras que o pessoal quer tirar o nosso dinheiro, né? Com a velocidade máxima 20 por hora. Eu entendo isso, tá bom? Mas, por outro lado, ok? Nós temos que aprender a respeitar as regras. Violência, ok? Violência é uso intencional da força e do poder. É uma ameaça real contra a pessoa, contra grupos, contra a comunidade. Veja, quando você abre o jornal, violência de todos os lados. Violência de pessoas, violências de pessoas que não deveriam ser violentas, imposição da força, às vezes até de governos, oprimindo, isso é um tipo de violência, mas uma violência também de homens, vamos dizer assim, bandidos. Não é? E, nesse momento, muitas vezes, nossa tendência é ficar com medo. Mas, veja bem, nós vivemos num mundo violento e você percebe como Deus tem cuidado de você e de nós. O fato da Bíblia trazer um quadro cada vez pior em relação à humanidade faz com que a gente aprenda também a depender mais de Deus e a confiar mais em Deus e ver Deus também agindo mais nas nossas vidas. Ok? Então, várias, não dá para passar tudo, vocês vão receber isso daí, ok? Mas, irmãos, nós vivemos esse dia. Nessa época, a perversidade e a imoralidade contaminou, a Bíblia diz, todos os filhos de Deus, menos uma única família. Olha, que coisa absurda de pensar. Né? Consegue imaginar que houve uma época onde havia milhões de pessoas vivendo, ok? Uma geração inteira ouvindo da palavra de Deus, a geração de Adão e de Sem, e com o passar do tempo, as verdades bíblicas vão sendo deixadas de lado. Não, as verdades bíblicas vão sendo relaxadas, elas não são deixadas de lado, elas vão sendo relaxadas. A gente vai permitindo, né, outras interpretações, toda interpretação leva a uma prática, não tem jeito. E a Bíblia simplesmente relata que Deus falou, eu vou ter que eliminar a humanidade. E, na verdade, ele eliminou quem? Quem Deus eliminou no dilúvio? Só os descrentes. Não foi só os descrentes? Foram os filhos dos homens que se misturaram, né, com os filhos de Deus, corrompeu toda aquela geração, e Deus fez questão de salvar quem? Uma família. Mostra que a salvação também é real. A nossa salvação
também é real. Deus trata de maneira diferente aqueles que têm Ele como seu Deus e seu Rei, daqueles que não têm. Ok? Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias. E nós somos, humanamente falando, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos, netos e com a próxima geração. Caso Jesus não volte, porque ele pode voltar a qualquer momento, mas pode demorar um pouco mais. E a Bíblia diz que nós somos responsáveis em manter, né, a verdade de Deus viva e praticada nos nossos familiares, ok? Na igreja e assim por diante. Eu fiz algumas perguntas aqui, né? Nós somos realmente sensíveis, por exemplo, aos pobres e aos necessitados? Porque injustiça tem a ver com isso também. Somos sensíveis como deveríamos ser? Como igreja, estou dizendo. Nós temos um trabalho que nós fazemos aqui. Quando cada trabalhador aqui tem prestado atenção como tem se comportado no trabalho? Você é um trabalhador, você tem que ser íntegro, honesto, moralmente correto. Você não pode praticar injustiça lá, você não pode roubar o tempo do seu patrão e assim por diante. Você tem que fazer da melhor maneira possível. Isso tem a ver com ser igreja também, não é? Como os cristãos têm tratado as pessoas que cometem alguma injustiça? Exigimos nossos supostos direitos? Somos implacáveis? Já pensou nisso também? Quando a gente sofre algum tipo de injustiça, como é que nós agimos? Não é? Tem pessoas, às vezes, que cometem algum dano contra nós, e às vezes aquela pessoa não tem como reparar aquele dano. Será que Deus quer que a gente seja implacável? Será que Ele quer que nós tratemos as pessoas, né, no rigor da lei? Pensem nisso, ok? Porque Deus mandou como igreja nós amarmos os nossos inimigos. E como é que eu vou amar inimigo? Falar que amo o meu inimigo não vai me adiantar nada. É na prática, ok? E uma pergunta que eu fiz também, tratamos o pecado como Deus trata? E aqui eu estou dizendo, tanto na demonstração de misericórdia, quanto na aplicação da justa punição. Acho que a tarefa mais difícil dos pais em disciplinar os filhos tem a ver com esse equilíbrio, né? Misericórdia versus, né, não ensinar o filho a ser sem vergonha. A igreja tem o mesmo papel. Né? Nós temos que tratar com misericórdia e, ao mesmo tempo, nós temos que aplicar a justa justiça. Errar na misericórdia é tão pecado quanto errar na aplicação da justa justiça. Veja quanta verdade tem nesses textos que nós estamos estudando. Ok. Agora, a segunda pergunta é com vocês, tá bom? Eu tenho algumas respostas, mas eu quero que vocês daí, já está com o microfone, ok? Me ajuda, tem aqui também. Então, nós temos a profecia de 2 Timóteo, capítulo 3. Isso já deve estar massificando na mente de vocês, e é de propósito. Quero que isso fique gravado por toda a eternidade na nossa mente. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Eu gosto da tradução literal dessa palavra. A tradução literal dessa palavra é amantes de si mesmo. Essa é a palavra literal do grego. Algumas traduziram assim, que na verdade é o egoísmo. Não é? Mas a palavra egoísta está tão comum que as pessoas nem pensam mais o que significa. Não é? Então diz, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E essa frase é que relata que são feitas ou são práticas de pessoas religiosas, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, foge também destes. Então, quem quer responder um pouquinho, ou quer dar a resposta dessa pergunta? Tá bom.
Timóteo. Vocês conhecem o Timóteo? Tá. Timóteo, vocês vão ouvir a voz do Timóteo agora. Lê aí, querido. Boa. A gente buscou primeiramente a definição do que era piedade, né? Então a gente achou que piedade é a resposta interna de reverência a Deus. Então, forma de piedade seria uma resposta externa, que não chega a um nível interno, né? Então, e isso justamente acontece porque não está embasado no poder do Espírito Santo. Então, só tem um formato, né? Não foi internalizado. Então, quando ele fala, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder, é que ali tem a aparência de piedade, né? Tem uma hipocrisia envolvida, porque justamente o passo de ter o poder internalizando essa piedade não existe, né? Porque foi negado, né? Não há esse passo. Ok. Obrigado, querido, por ter compartilhado e por ter tido o trabalho de fazer. Mais alguém quer compartilhar algo que não foi mencionado? O microfone está à disposição. Jean? Outra forma de enxergar, que foi a que eu enxerguei quando eu estava com o meu grupo, é que forma de piedade é uma manifestação externa, né? Uma aparência de um relacionamento com Deus, mas que não reconhece o poder e a autoridade que Deus tem na sua vida, no íntimo. Fica na aparência para mostrar para as pessoas, mas, no fundo, não se importa com o que Deus determinou da forma com que a gente tem que viver. Ok, obrigado. Muito bom. Mais alguém? Ok. Lá no fundo, Mica. Mica agora é o pai do Eliel. Não existe mais Micael, existe o pai do Eliel. Progenitor. Isso. Rapaz... Eu vou resumir em 2 palavras, porque a gente colocou aqui, seria cristão nominal. Cristão nominal, muito bom. Muito bom. Ai. Ok. A gente vai continuar semana que vem. Eu tenho 20 minutos e eu quero gastar 20 minutos sobre isso. Para vocês entenderem o que é que está acontecendo com a igreja atual. Agora, quando eu estou dizendo igreja, algumas, ok? E o perigo que nós corremos. Não pensem, irmãos, que nós não corremos perigo. Não pense que você não é capaz de cometer o pior dos pecados. Eu sou. Entende? Ok? Então, tendo forma de piedade, é essa palavra grega que a gente conhece, né? Morfoses, de forma. Então, é semelhança, tem uma configuração de cristão, configuração de quem ama a Deus. Porque piedade é isso, piedade é uma pessoa devotada em agradar a Deus. Tentado fazer de maneira mais prática, né? Então, a pessoa que, tudo que ele vai fazer, a primeira pergunta que ele faz é, bom, isso aqui agrada a Deus? E a resposta vai ser, bom, depende do que ele conhece da Bíblia. Então, ele sabe, se eu estiver obedecendo a Bíblia, está agradando a Deus. Então, essa pessoa, ela finge, não é? Por quê? Porque a palavra piedade tem a ver com isso, reverência, respeito, fidelidade a Deus. Negando-lhe significa o quê? Ele rejeita, ele está, na verdade, repudiando Deus. Ele diz que se importa com Deus, ele diz que quer agradar a Deus, mas, na verdade, ele não se importa com Deus. Na hora do teste, ele vai fazer aquilo que ele acha melhor, aquilo que agrada a ele, ou aquilo que traz para ele algum tipo de vantagem. Irmãos, é muito fácil agir assim. Eu já agi assim algumas vezes. Depois caiu ficha, já não lembro da época de vocês, né? Tá bom. Depois é que eu penso, nossa, como é que eu esqueci? Como é que eu não me importei com Deus nesse momento? Ou por esquecimento, ou por qualquer outro motivo. E quando a gente deixa essa brecha, então, já sabe, né? O diabo vai colocar a cunha lá e vai rachar. Ok?
negando-lhe o poder. Essa palavra poder é da onde vem a palavra dinamite, que a gente conhece, né? Que significa poder inerente. Quer dizer, a dinamite em si, ela já tem o poder. Acendeu aquilo lá, não tem jeito, né? Ela vai explodir, ok? Irmãos, o que significa negar o poder da piedade? É nós não acreditarmos que fazer aquilo que Deus quer que seja feito, além de ser o melhor, aquilo vai de verdade transformar o nosso caráter. O que transforma o nosso caráter é a certeza de que aquilo que Deus diz vai produzir exatamente aquilo que Ele falou. Entende? Significa o seguinte: o desejo de ser santo, unido à prática da santidade, vai produzir o quê? Santidade. Vai produzir cada vez mais desejo de ser melhor. Abrir pequenas brechas. Isso aqui não é tão grave assim. Não é bem assim. Isso aqui Deus entende, no sentido de, não somente para receber perdão, para você continuar vivendo, significa que você está negando o poder, o verdadeiro poder, para ser santo. Então você está abrindo uma brecha, ok? E você e provavelmente as pessoas que estão do seu lado vão ser contaminadas, não tem jeito, não tem jeito. Entenda isso, nós discipulamos as pessoas através das nossas palavras e através das nossas ações. E os nossos filhos mais pelas ações do que palavras. Não tem jeito. Então a gente vai deixando uma brecha. Não confessa, não pratica o que a Bíblia manda, ok? Você está negando o poder, né, da prática da santidade para produzir mais santidade. Entende isso? Não existe outro método. Então, é mais ou menos o seguinte: não, né, fazer o que Deus manda, não dá certo. Não é bem assim. As pessoas vão se aproveitar, vão tirar proveito, vão tirar sarro, Você arruma um jeito de dizer, não vai funcionar. É como se Deus não existisse. Ele não é soberano o suficiente para controlar todos os efeitos da sua obediência. Não adianta. Tem coisa que é só de outro jeito. A gente precisa eliminar isso da nossa vida. Todos nós temos que eliminar isso da nossa vida. Não é? Deus promete agir do jeito dele. E quando a gente faz diferente, não vai produzir aquilo que Ele quer produzir na nossa vida. Então, resumindo, tá bom? Tendo uma falsa devoção em relação ao desejo de viver para agradar a Deus. É uma pessoa que não deseja ser transformada. Ela escolhe as áreas que ela quer mudar. Quando você escolhe a área que você quer mudar, você decidiu não mudar área nenhuma. Pode ficar bravo comigo, a Bíblia diz que quem quebra o mandamento, quebra qual? Todos. Não tem jeito. Você não acredita, porque você não percebe na hora. Mas vai uma área que você não faz exatamente como Deus quer. E vai afetar todas as áreas. É uma questão de tempo. Tá bom? E a Bíblia diz que isso passa de geração para geração. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Ainda bem que continua o texto, né? E terei misericórdia até 1000 gerações. Ok? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Uma pessoa que deseja continuar vivendo para si mesma, satisfazendo os seus desejos pessoais ou pecaminosos, porque tem desejo pessoal que em si não é pecado, mas se torna pecado. Por quê? Porque eu não quero abrir mão daquilo e eu peco para ter aquilo. E a gente precisa tomar cuidado com isso, gente. Não esquece, a humanidade inteira foi julgada por Deus. Tem gente que acha que, nossa, a grande tribulação, não, Deus não é assim. É muita gente que vai morrer. Pedro citou isso. Deus já fez isso com a humanidade toda, só escapou 8. Por que vocês acham que Ele não vai fazer isso de novo? Por que não acha que no fim vai todo mundo para o inferno quem não conhece Jesus? É a justiça dele, ok? Por isso que o primeiro pecado dessa lista terrível da profecia
para a nossa época, é egoísmo. Isso é amante de si mesmo. Essa palavra significa bem atento aos próprios interesses. É a união da palavra amigo mais a palavra si mesmo. Eu sou mais amigo de mim mesmo do que de qualquer outra pessoa aqui. Até mais do que Deus. Um teólogo escreveu: negam o poder dinâmico que muda a vida das pessoas, ao falar sobre isso. Um outro teólogo, William Wendick, acho que é assim que fala, esse tipo de pessoa não é encontrado apenas fora da igreja. Elas têm se infiltrado na igreja, e não só na igreja. E mesmo quando são excluídas da igreja, ainda reivindicarão o título de cristãs eminentes. São ostensivas como tendo uma forma exterior, uma aparência de piedade, negando, porém, literalmente ele diz, havendo negado de uma vez por todas o seu poder. Tais pessoas carecem da dinamite espiritual, não nutrem amor por Deus, nem por sua revelação em Jesus, nem pelo seu povo. Não sou eu que estou falando isso aqui, não. Eu estou lendo um teólogo, já do passado, porque você vai encontrar pouco teólogo atual falando isso. Essa é a verdade, ok? Então, está lá escrito, eu posso emprestar o livro para vocês e dizer qual é a página. Um outro diz o seguinte, esse Lorde: é crer ser o acúmulo do absurdo, permitir que a religião invada a esfera da vida privada. Dá para entender isso daí? Imagina, é um absurdo a igreja dizer como é que eu tenho que viver. É um absurdo o irmão me chamar a atenção disso daqui. Que coisa doida! Não é um absurdo coisa nenhuma. É bíblico. Do mesmo jeito que é bíblico um pai dizer para o filho aquilo que pode, não. Um próprio filho, ao ver o pai fazendo alguma coisa errada, poder dizer para o pai com liberdade: papai, não é bem assim. E um irmão falar isso para o outro irmão. E até cobrar, perguntar como está. Irmãos, eu vou citar algo aqui, alguns vão identificar, outros não, eu vou ser ético, mas é extremamente importante porque ela é real, ok? A igreja, ela foi invadida por noções mundanas em todos os aspectos. Por exemplo, essa questão de ideologia de gênero, tá bom? Você sabe que já passou a ser um tipo de radicalismo religioso. Já não é mais questão genética, não é mais questão de ciência, né? Agora é radicalismo religioso, isso daí, ok? Muitos cristãos e igreja já estão concordando com isso. Muitos. O exemplo aqui é a pregação de um famoso pastor, para vergonha minha, talvez nossa, só por causa do título, de uma famosa igreja batista. Então, não estou falando, eu estou falando de batista, estou falando da nossa denominação, assim, palavra batista, tá bom? Não vou mencionar o nome, mas é uma igreja que tem mais de 5 mil membros. Essa informação, está lá o vídeo, então, tudo vem, as palavras, quer dizer, a pregação está lá, não é inventada, continua lá. Se você entrar, lá você vai ver, tá bom? Eu senti dor de estômago, fiquei com nojo e parei rapidinho, ok? Mas está nesse site aí. Em uma pregação na Igreja Batista tal, no domingo 25/10/2020, pastor tal se apresenta como teólogo e pastor, contraria a doutrina da inerância da Bíblia, afirmando que ela precisa ser atualizada para que gays deixem de ser condenados ao inferno. Agora, o que está entre aspas é o que o pastor falou. E o que está fora da aspas é aquilo que foi entendido. Mas tem mais coisas em aspas que eu vou apresentar, então preste atenção. Falando em uma série chamada Cartas para um Novo Mundo, o pastor tal profere diversas críticas a respeito de textos bíblicos,
afirmando que a palavra de Deus é insuficiente. Então, essa palavra insuficiente ele citou. Ele citou na mensagem. Ok? Partindo do minuto 41, então, se tiver curiosidade, você vai querer entrar e você vai querer ouvir as bobagens dele, bom, já adianta para o minuto 41 da mensagem, você vai pegar a nojeira e depois você vomita. Tá bom? Eu estou com dor de estômago só de lembrar, gente, eu não estou falando sério isso daí. Partindo do minuto 41 do vídeo, ele diz que este é o grande desafio da igreja contemporânea. Qual é? Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Gente, isso é falso mestre. Isso é satânico. Entende? O que a serpente falou para a mulher? Não é bem assim. O dia que você comer, você vai ser o quê? Igual a Deus. Entende? Só avisando, o que trai entre parênteses e negrito faz parte da pregação dele. Está lá no vídeo, tá bom? Eu sugiro que vocês não ouçam. É nojento. Mas, tá bom? Se você acha que você tem estômago e maturidade, eu não tive para ver tudo. Tá? Agora está entre parênteses. Ele falou isso, ó. Vou repetir, olhar a Bíblia como um livro suficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra, e que essas revelações encerra, e esses princípios de vida, eles saltem dessas páginas, promovendo libertação e justiça. Esse pastor, então, ele começa a defender uma atualização das Escrituras. Como é que você vai atualizar a Bíblia? Só tem um jeito. Tem um jeito. Você inventa a interpretação que você quiser. Alguém já disse, né? A Bíblia é a mãe das heresias. Torce lá, pronto. Então, veja bem, né? Afirmando que é necessário enfrentar até mesmo os pecados de gênero da sociedade. Sugerindo, então, que a homossexualidade precisa ser aceita. Agora, o que está entre parênteses, agora, entre aspas, quer dizer, está lá na mensagem. Se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser cartas para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero, disse ele. O teólogo também sugeriu que os gays não deveriam mais ser condenados ao inferno por causa, e agora ele citou, por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Bom, agora você já entendeu o que é ser atualizado, né? Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso. Vocês entendem? É uma igreja de 5.000 membros. Vocês entendem porque dá para entender a realidade de que uma geração inteira se desviou e somente Noé conseguiu segurar a família dele? Você quer ser o Noé? Eu quero. Entende? Você quer ser o Noé? Só tem um jeito. Ou a gente pega essa Bíblia e interpreta ela de maneira histórica, literal, gramatical. Ou senão, você já está atualizando a Bíblia. Quando não é desse jeito, você já está atualizando. Só achando que é menos grave. Como eu disse, essa igreja tem mais de 5.000 membros. A Bíblia afirma, irmãos, e eu quero deixar isso porque está sendo gravado e tem que deixar gravado mesmo. A Bíblia afirma que ser homossexual é tão pecado quanto ser mentiroso. Eu sei disso. Para mim, uma pessoa que pratica isso, ele não é menos pecador do que eu, mas não é mesmo. Entende? Ambos, sem arrependimento, vão para o inferno. Ambos. Mas tem que se arrepender, porque é tão pecado quanto. Não é nem mais grave e nem menos grave, no que se refere ao relacionamento com Deus.
E Deus oferece o perdão para os dois precisam do mesmo sangue. Os dois precisam do sangue de Cristo, mas precisam reconhecer que é pecado. Pedir perdão e lutar contra o pecado. O mentiroso e o homossexual, mediante arrependimento e fé no sacrifício de Jesus, tem a garantia do céu. Então, tendo forma de piedade, negando e tentando poder, é isso. Tá bom? É esse comportamento farisaico, hipócrita, dissimulado, aparenta ter uma vida com desejo de agradar a Deus, porém não crê que agradar a Deus deve ser o estilo de vida a ser praticado. Esse tipo de falso cristão crê que pode viver agradando a si mesmo, sem sofrer a aplicação da justiça punitiva de Deus. E o dilúvio, que até a ciência reconhece, está aí para provar. E nós precisamos tomar cuidado conosco, com a nossa família, com a nossa grande família, IBNA, e com outros também, para a glória do nosso Deus. Amém? Querido Deus, nós reconhecemos que nós somos muito pecadores ainda, Senhor. Reconhecemos a Tua grande misericórdia e a Tua grande paciência para conosco e Te louvamos. Sabemos que isso só é possível porque Jesus rasgou aquele véu. Porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o sangue purificador do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por esse presente. Pai, não nos abandone aos nossos próprios desejos. Continue tendo misericórdia de nós. Não permita, Pai, que a gente cometa erro de atualizar a Tua palavra com os nossos achismos, com os nossos argumentos, esquecendo que o Senhor nos deu uma palavra inspirada. Cada letrinha, cada palavrinha, cada frase, tudo, ó Pai, foi soprado pelo Senhor, de maneira clara, para que não haja dúvida naquilo que o Senhor escreveu. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados, perdoa o pecado do nosso povo. Ó Pai, ajuda a gente a aprender a Te respeitar e a Te temer. E ajuda, Pai querido, que a nossa igreja faça parte daquele grupo que não vai se render, não vai dobrar os joelhos em nenhuma área para o Deus desse século. Vai continuar tendo o Senhor como nosso Deus, como nosso Rei soberano, ó Pai. Que cada família aqui da nossa igreja, que o marido, ó Pai querido, seja aquele representante do Senhor, aquele que entende que tem a responsabilidade, ó Pai, de conduzir a sua família, seguindo o Senhor como Rei. Que cada esposa, ó Pai querido, seja aquela auxiliadora, idônea, que vai ajudar, ó Pai querido, nessa liderança. Que os filhos se submetam aos pais. Que os pais sejam humildes também ao ouvir os filhos que estão andando com o Senhor. Faça com que sejamos uma igreja humilde, ó Pai querido, diante do Senhor. É o meu pedido, é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, continua respondendo as perguntas.